É um prazer estar aqui com vocês hoje. E antes de começar, na verdade, eu gostaria já de começar trabalhando um pouquinho do jeito transpessoal, se vocês permitirem, se vocês quiserem. Quem quiser, fique à vontade para fazer o que eu vou propor. Quem não quiser, também não tem problema nenhum. Então, eu vou propor um relaxamento só para a gente chegar aqui no presente, né? A gente veio do trabalho, veio correndo, só para ficar mais tranquilo. Então, vamos fechando os olhos. Encontrando um lugar confortável na cadeira. Prestando atenção na respiração. No ar que entra e sai. Apenas preste atenção na sua respiração. E a gente vai deixando o dia que passou e a gente vai se conectando com o momento presente, só prestando atenção na respiração. A inspiração tranquila. E na expiração. Se tiver algum lugar do corpo com alguma dor, algum desconforto, respire nesse lugar. Perceba e respire nesse lugar. E aos poucos, com tranquilidade e calma, vamos mexendo os pés, as mãos e abrindo os olhos. Tudo bem? Então, eu quis fazer esse relaxamento para a gente poder ficar um pouquinho mais centrado, né? Para ter uma palestra melhor. Então, depressão, ansiedade, síndrome do pânico e saúde integral. É bastante coisa. E eu quero só realmente dar esse apanhado geral e apresentar para vocês esse conceito de saúde integral. Vamos lá. As bases, o que eu usei para elaborar essa palestra. Então, o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística em Saúde Mental, que é um manual psiquiátrico das doenças, artigos científicos atuais, e o livro Psicologia Transpessoal, Abordagem Integrativa, um conhecimento emergente em psicologia da consciência, que eu considero a Bíblia da Transpessoal, bem completo, autora Vera Saldanha, ano 2008. E a minha experiência clínica. E essa pergunta, para quê? Então, para que eu estou falando isso? Para que eu vim aqui falar isso hoje? A minha intenção é disponibilizar informações úteis sobre essas doenças psíquicas cada vez mais comuns, para prevenção e para facilitar a análise pessoal. Então, eu vou elencar alguns sintomas, como que é o modo que a doença aparece, para realmente essa análise pessoal. De repente, alguém em casa que está apresentando algum desses sintomas, está apresentando um comportamento mais diferente do usual,
Então, a prevenção é muito importante. E aqui, eu até peço licença para vocês, né, porque eu fiz um recorte dos desafios do corretor e da corretora de imóveis de acordo com o meu olhar, né? É óbvio que eu possivelmente deixei passar muita coisa, talvez não tenha elencado os principais desafios, mas isso foi o que eu consegui perceber. Então, lidar com as oscilações do mercado. A gente sabe que o mercado oscila bastante, atualmente não está lá muito bom, né? Uma maravilha. E vocês têm que lidar com isso. Manter bom relacionamento com parceiros, vendedores, compradores, chefes e alinhar os diversos interesses. Então, aqui também a gente pode ver que a profissão de vocês é necessário muita articulação, né? Então, realmente tem diversos interesses e o que é isso? Diversas pessoas querendo ali que prevaleça o interesse delas, muitas vezes um divergente do outro, e vocês têm que ali achar uma solução melhor que satisfaça todas essas diferentes vertentes, essas diferentes pessoas, para realizar um bom negócio. Lidar com a periodicidade das vendas. Então, a gente sabe que também tem essa questão de, às vezes, não receber um salário fixo e vender bastante num mês, depois no outro mês vende um pouquinho menos. Então, é necessário, para a profissão de vocês, saber lidar com essa divergência, né, com essas alterações. Até porque a gente sabe que as contas vão estar lá, né, no final do mês para pagar, mas tem essas variações no valor que entra. Manter-se sempre atualizado. Então, é necessário entender o que está acontecendo no mercado para poder se antecipar, para poder fazer aquele bom negócio, né? Conseguir suprir com as expectativas de todo mundo. Então, é preciso manter-se atualizado sempre. Fidelizar e conquistar o cliente para realizar a venda. E aí, esse ponto eu acho bem interessante, porque quando vocês vão falar com o cliente, não importa que tenha todas essas pressões por trás, né? essas divergências, vocês têm que estar lá com um sorriso no rosto, bem-humorado, tem que saber lidar com o cliente, saber conversar, saber conquistar realmente esse cliente. E então, o que acontece? Muitas vezes vocês têm que vestir um personagem, né, ali mais feliz e por trás tem muita coisa acontecendo, né? Então, e para que eu estou falando isso? É só um recorte para falar que vocês também passam por diversos fatores angustiantes na profissão, diversos desafios, e esses desafios, essas angústias, podem vir a causar uma dessas doenças. É lógico que não só o fator profissional, também tem a questão da história de vida de cada um, né? Mas a profissão em si tem esses desafios que é bom a gente ficar atento. Óbvio que tem todo o lado bom, mas também tem o preço para pagar, né? Não é assim tão tranquilo, né? E aqui a depressão. Então, aqui, esse primeiro fato é que a Organização Mundial da Saúde prevê que essa seja a segunda doença mais comum até o ano de 2030.
Então, esse dado é muito importante, porque se a gente for pensar que até 2030 uma doença psíquica vai ser a segunda maior causa de doença no mundo, o que a gente pode pensar várias coisas disso, né? Que mundo é esse que está depressivo, que está transformando as pessoas, deixando as pessoas tristes, né? Deixando as pessoas doentes. Então, é claro que a gente pode pensar que a história da civilização foi caminhando cada vez mais para uma sociedade industrializada, a gente perdeu o contato com a natureza, perdeu o contato com outro ser humano, perdeu o abraço, perdeu o contato físico. E então é aí que a gente está, né? Nesse mundo. Esse é o cenário da gente. Então, tudo que a gente puder para fazer para prevenir, para que a gente não esteja nessa estatística em 2030, é importante. Então, como identificar o transtorno depressivo maior? Ele dura pelo menos 2 semanas consecutivas e ele tem pelo menos 5 das características principais, sendo que obrigatoriamente uma delas deve ser humor depressivo ou a perda de interesse ou prazer na vida. Então, aqui eu vou listar as características, né? Humor depressivo na maior parte do dia, tristeza, desesperança, vazio. Em crianças e adolescentes é mais comum que ao invés do vazio seja a irritabilidade. Então a criança sempre se irrita, tá mais com o humor irritado durante o dia todo. Diminuição do interesse ou prazer em fazer o que antes era motivo de satisfação. Esse é um ponto bem importante. Então, se antes eu gostava de jogar golfe, eu gostava de jogar futebol, de dançar, o que era prazeroso para mim antes, gostava de cozinhar, agora não gosto mais, não tenho mais o menor interesse. Então, a gente tem que prestar atenção nessas mudanças de comportamento. Se antes eu gostava bastante, tinha bastante satisfação, ou nosso familiar, né? E do nada, ou progressivamente foi deixando de gostar e não faz mais, é uma coisa que a gente tem que ficar bem atento. Ganho ou diminuição do peso quando não se faz dieta. Em crianças, há mais frequência do ganho de peso. E insônia ou hipersonia. Então, tenho muita dificuldade para dormir, fico cansado durante o dia, mas chego à noite e não consigo dormir. Ou aquela pessoa que dorme 10 horas, acorda cansado, daí dorme de novo. Esse é um sinal bem importante. Alterações psicomotoras, agitação ou lentidão. Normalmente tem a lentidão. Então, aquela pessoa que demora mais, tudo está mais lento, o andar está mais lento, vai fazer as coisas, já não tem mais aquela agilidade de antes. E é muito importante comparar com o comportamento de antes, né? E aqui a agitação é mais na estereotipia. Então, uma pessoa que, de repente, fica mexendo muito na roupa, que você vê ali que tem uma agitação que não era comum. Fadiga ou perda de energia. Então, é aquilo mesmo, né? A pessoa já acorda cansada. A pessoa vai para pegar um copo de água na cozinha já é muito difícil. Então, ela realmente não tem mais aquela energia que ela tinha.
Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva. Então, é aquela pessoa que acha que nunca fez nada de bom na vida, ou que não está fazendo nada de bom na vida, que não serve para nada, que não tem um lugar no mundo, que se não existisse seria melhor para todo mundo. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso. E ali, culpa excessiva, delirante, é aquela culpa do que a pessoa poderia ter feito e do que a pessoa também não poderia ter feito. Então, é como se uma coisa muito maior tivesse no controle dela do que realmente está. Então, de repente, é um exemplo exagerado, mas a pessoa tem culpa pela fome no mundo. O que ela vai poder fazer com isso? Não está nas mãos dela, mas ela sente essa culpa. Perda de concentração ou indecisão. Então, tudo fica muito mais lentificado, a pessoa não consegue se concentrar em nada e decidir fica muito mais difícil, porque ela está com essa dificuldade de se concentrar. Então, é aquela coisa do pensamento ficar lentificado e... Pensamentos recorrentes de morte, não apenas medo de morrer e planos para o suicídio. Aí é um ponto bem delicado, porque com os pensamentos de morte, a gente não tem como saber o que está passando na cabeça da pessoa, né? Então, de repente, de um parente, a gente não tem como saber se isso passa pela cabeça dele. E, às vezes, a gente pensa que, porque a pessoa, às vezes, fala, né, que vai se matar, fala uma coisa dessas, que ela não vai fazer. Que é muito drama, enfim, a gente não dá atenção para isso. Mas, quando a pessoa chega a falar isso, é importante que a gente fique atento, porque alguma coisa não está bem ali. E... planos para o suicídio. Isso é uma coisa que é muito difícil de detectar, porque a pessoa não vai compartilhar com mais ninguém, né? Então, é importante ficar atento aos outros sinais. E essa questão dela falar, que às vezes muitos parentes não dão muita atenção, né? Que a pessoa fala, mas uma hora ela pode fazer, infelizmente. E aqui é uma doença, a depressão é uma doença incapacitante, então tem essa questão de ela ter perdas, a pessoa tem perdas afetivas, sociais e ocupacionais. Perdas afetivas, vai chegando num estado que não é todo mundo que tem suporte, por mais que goste da pessoa, não tem suporte para ficar ali do lado dela, passando por tudo aquilo com ela. Tem gente que realmente ainda acha que é frescura, né? Que a pessoa tá simulando ali, que realmente não consegue entender que isso é uma doença séria e que tem muito sofrimento, que a pessoa está passando por um sofrimento que ela não consegue sair dali sozinha. Então, todas essas doenças psíquicas, em geral, têm desse preconceito, né? Como não é uma coisa que você pode estar lá no corpo, você pode abrir e ver o que é. Então, tem mais isso, né? Tem esse preconceito social. E aí a pessoa vai deixando de fazer o que ela gostava, no trabalho vai ficando cada vez mais complicado, não tem aquele desempenho de antes. E aí ela vai tendo cada vez mais perdas, vai ficando cada vez mais isolada. O que se torna um ciclo, né? Fica mais isolada, piora um pouquinho mais e por aí vai. E ali, fator cultural. Coloquei, homens podem queixar-se mais dos sintomas físicos, dores, insônia, do que da tristeza. Aí, isso também é uma coisa importante para a gente prestar atenção,
Porque a cultura ocidental, a cultura em geral, né, ela acabou barrando alguns aspectos dos homens. Essa questão do sentimento, então o homem não chora, o homem não pode expressar os sentimentos, não, né, tem que ficar guardando ali, não costuma falar sobre isso, tem muita dificuldade de falar do mundo interno, porque não foi estimulado a falar, né? Então, socialmente não é bem visto. Então, a gente tem que ficar atento também aos homens, porque eles costumam não identificar a tristeza tanto, mas as dores, a insônia, a lentidão, isso costuma aparecer mais forte nos homens, assim, na queixa, na fala dos homens, né, no que eles falam. Mas é óbvio que, como não é fácil também ser mulher, tem várias coisas culturais que dificultam. Essa é uma coisa que dificulta o ser homem, né? Que dificulta essa questão do masculino, que é todo mundo, tanto homens quanto mulheres, são seres completos e têm, com certeza, os sentimentos, emoções, a razão, tem tudo ali. Mas para os homens é mais complicado lidar e falar e expor e até identificar, por uma questão cultural. Então, a gente tem que ficar atento também a isso. E as taxas de suicídio, aí eu estou com os dados dos Estados Unidos, são maiores em homens. Então, apesar de não ter a queixa é maior em mulher, né? A mulher fala mais, mas o homem também sofre, também fica doente e, às vezes, acaba nem procurando ajuda, né? Fica aguentando tudo aquilo sozinho, passando por tudo sozinho. Então, a gente tem que ficar bem atento. Aqui, ansiedade. Então, o medo é funcional frente a um perigo real. A ansiedade disfuncional, porque ela é a antecipação do conflito sem o perigo aparente. Transtornos de ansiedade. Reações relacionadas com o sistema de luta ou fuga levam ao sentimento de ameaça constante. Então, o que é isso? A gente, biologicamente, enquanto animais, nós temos esse sistema de luta ou fuga. O que é isso? Frente a um perigo, tem um leão aqui na minha frente. Então, o meu corpo todo reage para lutar ou fugir. Eu vou ter que fazer essa decisão. Então, todo o sangue ele vai para os órgãos internos principais, o coração fica bombeia mais sangue, aí tem a palidez, tem o suor. Então, o meu corpo todo se prepara para lutar, para essa luta ou para essa fuga. E o meu pensamento também fica mais acelerado, mais focado. Mas por quê? Isso foi muito, muito importante biologicamente, porque a gente está aqui porque os nossos ancestrais eles puderam perceber o que era perigo e puderam se esquivar do perigo e lidar de outra forma com o perigo. Eles não foram lá enfrentar o leão, né? Senão a gente também não estaria aqui. Então, aí a diferença do medo. O medo ele é muito funcional quando tem um perigo real. Então, realmente, se o perigo está lá, o medo me sinaliza que tem um perigo ali. E aí, o sistema de luta ou fuga vai agir e eu vou escolher, né? Lutar ou fugir.
Mas na ansiedade, nos transtornos de ansiedade, é bem complicado porque o perigo real ele não está ali. Então não tem um leão na minha frente. Mas o meu corpo e eu reajo como se tivesse. Então, eu fico com um sentimento de ameaça constante. E isso são não só pela questão do pensamento, né, mas toda essa questão física é muito desgastante. E ali a gente tem superestimar o perigo. Então, quando nos transtornos de ansiedade, tem uma superestimação do perigo. Então, ali tem os exemplos, né? Fobia social, que é o medo do público, né? O medo das pessoas. Então, será que realmente essas pessoas têm o poder de me machucar? Por exemplo, está aqui fazendo uma palestra. Será que é real? Eu estou numa situação de risco de vida? Mas para a pessoa que tem essa fobia social, vai ativar esses mecanismos e ela vai reagir como se fosse um perigo de vida ali. E agora a fobia, então a pessoa tem medo do elevador, né, de multidões ali do trem. Mutismo seletivo em crianças. Isso é importante prestar atenção, porque aquela criança aqui em casa, ela é falante, ela é espontânea, e na escola ou em algum outro ambiente, ela se fecha, se cala, não se expõe. E aí é importante perceber o que está fazendo essa criança encarar essa escola como um perigo, né? E ficar tão fechada. Fobias específicas, medo de animais, medo de avião. Então, as pessoas com medo de animais, medo de borboleta. Qual é o perigo real dessa borboleta me ferir? Né? E causa prejuízos para a vida da pessoa, porque aí ela vai deixar de se expor, deixar de fazer alguma coisa que seria importante para o crescimento dela, para o progresso, deixar de viajar. De repente eu tenho um trabalho lá em outra cidade, também não vou de avião, por causa dessa ansiedade. E aí, episódios de ansiedade versus transtornos de ansiedade. Então, como a gente diferencia? Quando virou um transtorno? Quando tem o sofrimento muito grande, percepção exagerada do perigo e a frequência também aumentada. Então, e isso acaba bloqueando o progresso da vida da pessoa, né? Então, a gente tem aqui para pensar num caso de ansiedade, a questão financeira, ou a questão da venda. Então, você fez todos os... tudo o que tinha que ser feito ali certinho, você fez o seu trabalho, tentou alinhar essas diferentes demandas, vontades das pessoas envolvidas e tudo mais, e você vai para sua casa. Aí bate a ansiedade, que é o medo, né? E o que isso vai me trazer de bom, assim? O que isso vai de fato vai fazer com que a venda se concretize, com que alguma coisa aconteça ali? Não vai, né? E aí a gente tem que pensar o quanto isso está me trazendo sofrimento. Se eu já fiz tudo que poderia ter sido feito,
já vi tomei todas as providências reais, mas eu fico com aquele sentimento de ansiedade. Então, não é funcional, né? E não traz a saúde, né? Causa doença. É aqui também a gente vê nos consultórios cada vez mais pessoas com a síndrome do pânico ou transtorno do pânico. E o que é? Recorrentes ataques de pânico, esperados ou inesperados. Tem o pico em alguns minutos de intenso medo ou desconforto, que pode surgir quando a pessoa está calma ou ansiosa, com 4 ou mais sintomas abaixo. Palpitações, coração acelerado, suor, tremores, sensação de falta de ar, sensação de sufocamento, dor no peito, náuseas, tontura ou fraqueza, calafrios, dormência no corpo todo, despersonalização ou sentimento de estar fora da realidade. Esse é um sintoma bem comum. Medo de perder o controle, medo de morrer. Então, só acho que quem já viu alguém tendo um ataque do pânico, quem teve, para entender como isso é forte, como isso desestrutura completamente a pessoa. Então, é muito real o medo de morrer, porque vem os sintomas físicos ali, e como vocês viram, a pessoa pode estar calma ou pode estar ansiosa, isso não tem muita variação, pode acontecer a qualquer momento, na verdade. Então, isso é como se a pessoa realmente fosse morrer, dá todos esses sintomas, e a pessoa fica ali, né, sem entender o que está acontecendo e achando que realmente vai morrer. Então, é bem complicado. E aqui, depois do primeiro ataque, vem o medo de ter o próximo. Você sentiu isso? Olha, eu tive a oportunidade e a chance de encontrar um bom médico, um psiquiatra, né? Dr. Efraim, que é a pessoa muito conhecida aqui na casa. E, olha, com 8 dias eu fiquei curado. Mas eu fiz um tratamento durante um ano, tratamento, desmamamento e tal, muita alopatia e homeopatia. Mas eu vejo hoje muita pessoa com esse problema. Ali você quer ajudar. Sim. É bem complicado mesmo. Normalmente, pode demorar um tempinho, né? 2 semanas, 1 mês ou meses para que essa pessoa venha a ter um próximo ataque. E daí o que acontece? Ela fica com medo de sair, de ir ao público, de fazer o que ela fazia, ir no supermercado, porque fica pensando, quem é que vai me socorrer? Né? Eu vou estar ali dirigindo e isso vai acontecer. Então, isso acaba também cerceando cada vez mais a liberdade e a vida da pessoa. Né? E aqui eu trago o panorama da saúde integral. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, saúde é o estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de enfermidade. Então, isso é um dado bastante importante para a gente refletir, né? Eu estar saudável não significa só que o meu corpo está sem doença. É muito mais do que isso, né? É um estado de bem-estar físico, mental e social. Então, todos esses elementos integrados têm que estar ali funcionando bem
para eu ser saudável. E aqui a gente vê o paradigma materialista, que vou falar um pouco, em que há a divisão mente e corpo, e o paradigma holista, em que entra a saúde integral, holos é todo, não divisão da mente e corpo. Então, o que é isso? A ciência, ela se desenvolveu com base nesse paradigma materialista. Então, lá no século XVII, teve a divisão mente e corpo, né, arbitrária, para quê? Para que a ciência pudesse ter poder de mexer nesse corpo, de mexer nessa natureza, de investigar e aí poder se desenvolver, criar os seus métodos e se desenvolver. E a mente ficou com a religião. Então, mente, ali também sinônimo de espírito. Mente e espírito ficou com a religião e a ciência ficou com a matéria. E a ciência se desenvolveu, mas dentro dessa percepção de que separando a matéria da mente do espírito. E aí o que acontece? A gente sabe, né, que nós somos integrais, nós somos inteiros, nós somos um todo. Não tem nada dividindo aqui a minha mente e o meu espírito. Mente e espírito é uma coisa só. E então vem esse paradigma holista, holos, que é o todo, que se propõe a encontrar novos métodos para conseguir lidar com esse ser integral, né, que a gente é. O que não é fácil, né, de fazer uma ciência partindo do pressuposto da integralidade, porque a ciência ela divide mesmo, né? Mas dentro desse paradigma, a gente analisa múltiplos fatores da experiência humana, a gente valoriza, né, e trabalha com esses múltiplos fatores da experiência humana. Corpo, mente, sociedade e espiritualidade. E aqui, espiritualidade como o que dá sentido para a vida. Então, não é a mesma coisa que religião, né? Religião é outra coisa, tem os seus dogmas, né? A ciência não se propõe a entrar nesse campo, mas da espiritualidade, daquilo que genuinamente dá sentido para a vida, né? Além da matéria. E aqui, para exemplificar, eu trouxe um conceito da psicologia transpessoal, funções psíquicas reis, que é o que é? Razão, emoção, intuição e sensação. Então, a psicologia transpessoal, lidando com esse ser integral, sempre se baseia e tenta promover uma integração dessas 4 partes: razão, emoção, intuição e sensação. Normalmente a gente fica só na razão, né? A razão é a mais privilegiada, até para lidar com o dia a dia, do jeito que a sociedade foi constituída, a gente usa bastante a razão e acaba esquecendo a emoção, né? O amor, a ética ali, a bondade. E a intuição, também a intuição, o que é a definição de intuição? É essa coisa que vem pronta, né? Eu estou querendo solucionar um problema há um tempão, um problema do meu trabalho ali. Eu penso nele, estou ali debruçada sobre ele. Aí, eu vou para a minha casa, lavando a louça lá, me vem a solução desse problema ali, pronta. Então, isso a gente chama de intuição. E a sensação, que é
importantíssimo que vem do corpo, né? Tudo o que vem dos nossos sentidos, que também a gente acaba deixando um pouquinho para lá, né? Em detrimento da razão. Aí aqui, de acordo com Maslow, que é o pai da psicologia transpessoal, que eu acho que ele é mais famoso por aquela pirâmide das necessidades. O homem seria um ser com poderes e capacidades adormecidos, inibidos. Adoecemos não só por termos aspectos patológicos doentes, né, mas por bloquearmos aspectos saudáveis. A impossibilidade de manifestarmos nossa criatividade e de atualizarmos nosso potencial como seres humanos realizados traria como consequência a neurose, a doença. Então, esse é um ponto de vista bem interessante, né, de se pensar que a gente adoece por reprimir os aspectos saudáveis. Aí tem o conceito da psicologia transpessoal, que é o complexo de Jonas, que é justamente isso. É o medo de ser bom, o medo de amar, o medo de se realizar, o medo de realizar os próprios potenciais. E a gente pensa que isso é besteira, mas analisando ali, fazendo aquela análise mais sem preconceitos, mais profunda, a gente vê que o que pode estar ali no bloqueio é o medo de ser feliz, o medo de ir para frente, o medo de se realizar, o medo de ser bom, o medo de amar. A gente também tem esses medos. E isso, não se realizar, bloquear todos esses aspectos saudáveis, também causa doença. E aqui eu coloco o tratamento, a forma de tratamento. Eu apresentei essas doenças, né, um pouquinho delas. É lógico que tem muito mais para ser falado, né, e tem outras diversas doenças psíquicas, mas o tratamento é multiprofissional, partindo também desse ponto da saúde integral. Então, é junto com uma equipe do psicólogo, psiquiatra, profissional das práticas integrativas e complementares, que também já veio para o SUS, já é aceito no SUS, que se baseia também na medicina oriental, né? A gente tem a acupuntura, massoterapia e apoio social. Então, se a pessoa, de repente, cantar no coral da igreja faz muita diferença na vida da pessoa. Ou ter alguma interação social significativa é um aspecto saudável que promove a saúde. Apoio social, aí apoio religioso também, se a pessoa tem uma religião, se envolver na religião. Tudo isso a gente sabe, tem o coping, o enfrentamento religioso, acaba sendo muito eficiente para esses momentos de doença e para prevenir a doença. Então, aqui eu coloquei uma frase do Jung, o psicólogo da psicologia analítica. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Que é uma frase que eu acho que resume muito bem tudo isso que eu falei, né? E é muito verdadeira, porque todo conhecimento, toda a saúde está no olhar para dentro, no se conhecer diariamente, apesar de que isso é difícil, mas traz muitos bens, traz a saúde, só traz coisa boa, né? Conseguir enfrentar os próprios medos, se olhar de frente, traz bons resultados. E essa questão do sentido da vida, né? De descobrir o real sentido da existência para
para ter uma existência plena, como eu falei, em 2030 ali as perspectivas são péssimas, né? Muita gente com depressão, o mundo deprimido, né? Então, a gente precisa ficar bem atento ao que é parâmetro. Será que esse mundo, será que esse jeito que as pessoas estão lidando com as coisas é um parâmetro para eu seguir ali? Vai me trazer saúde? Vai me trazer alguma coisa boa? Ou está todo mundo embarcando numa depressão ali coletiva, né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês, essa contribuição para só fazer essas reflexões. E é isso. Muito obrigada. Obrigada.